Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Arthur Jatobá, eu sou neurologista e hoje vou falar para vocês sobre a trazodona no tratamento da insônia. Os nomes comerciais mais comuns incluem o Donarém, o Loredon, e essa medicação é uma das mais usadas no mundo inteiro com esse intuito. Uma grande vantagem dela é que ela não causa dependência como outras medicações para sono. Então vamos para o vídeo, já vou pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo e se inscrevam no nosso canal. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. A trazodona é o princípio ativo, também conhecido como cloridrato de trazodona. Talvez vocês conheçam mais os nomes comerciais, que é o Donarém Retard e o Loredon. E, na verdade, essa medicação é um antidepressivo que atua principalmente em receptores de serotonina. Ela bloqueia fortemente o receptor de serotonina 2A e também bloqueia a recaptação de serotonina. É como se no cérebro ela funcionasse de duas maneiras distintas. Em doses baixas, que a gente considera de 25 a 150 miligramas, tem um efeito principalmente para insônia. Em doses mais altas, 300, 400, 600 miligramas, tem efeitos principalmente para ansiedade e para depressão, ou seja, uma medicação que funciona de duas maneiras praticamente distintas a depender da dose. Então, ela é indicada principalmente no tratamento da ansiedade e da depressão, é isso que vocês vão encontrar na bula, mas ela é usada também off-label no tratamento da insônia primária e da secundária. Eu já falei sobre a trazodona nesse canal com mais detalhes, quem ainda não viu, eu vou deixar o link aqui em cima, é um vídeo mais completo falando sobre a trazodona. O intuito desse vídeo de hoje é falar principalmente no tratamento da insônia. Ela pode ser usada tanto na insônia primária, aquele paciente que tem dificuldade de iniciar o sono, ou aquele paciente que deita à noite, dorme logo no começo da noite, mas acorda várias vezes à noite, que tem aquela insônia intermediária, ou mesmo o paciente que acorda, às vezes, perto da hora de acordar normalmente, aquele despertar ainda 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Ela pode ser usada para esses três tipos de insônia. E também na insônia secundária. Tem uma coisa que eu sempre falo nesse canal, é importante a gente sempre investigar as causas de insônia. Muitos pacientes têm insônia por ansiedade, por depressão, por alterações de tireoide e por várias causas. Então, é sempre importante identificar a causa da insônia para você fazer o tratamento adequado. Então, falando sobre a trazodona, ela pode ser usada tanto na insônia primária e como na insônia secundária. E aqui eu não coloquei a indicação, mas assim, eu uso bastante, a gente vê também o uso da trazodona em pacientes que usam benzodiazepínicos como Rivotril, como Frontal, como Diazepam, tá? Pacientes que querem deixar de tomar essas medicações, muitas vezes a gente usa a trazodona como uma ponte no tratamento. A gente começa a trazodona para ajudar no sono do paciente, começa o desmame dessas outras medicações. Então, mais uma coisa que a trazodona pode ajudar é no desmame dos benzodiazepínicos. Entre as vantagens da trazodona, eu acho que a principal delas é que ela não causa dependência ou tolerância. Ou seja, os pacientes que usam essa medicação podem parar de usar ela, geralmente a gente faz um desmame para tirar, mas o paciente não sente falta dela, como, por exemplo, dos benzodiazepínicos. O paciente que usa, por exemplo, Rivotril, Frontal, Diazepam, quando param de usar a medicação, às vezes tem sintomas físicos pela falta da medicação. Isso geralmente não acontece com a trazodona, principalmente quando a gente faz um desmame lento. Outra grande vantagem da trazodona é que ela pode ajudar os pacientes que têm insônia, e se tiver também depressão ou ansiedade, pode ser uma medicação a gente tratar várias coisas ao mesmo tempo. É uma grande vantagem da trazodona isso. E outra vantagem da trazodona é que ela pode ser usada também em pacientes idosos e pacientes também que têm demência, como, por exemplo, a demência de Alzheimer, a demência frontotemporal, demência vascular. É comum que os pacientes com demência tenham dificuldade de manter o sono à noite, acordam várias vezes à noite, têm dificuldade de dormir. Então, a trazodona pode ajudar esses pacientes a ficarem menos agitados, mais tranquilos, e também pode ter um efeito positivo na ansiedade. Então, outra vantagem da trazodona é essa. Eu queria deixar para vocês aqui hoje algumas dicas de uso sobre a trazodona. Uma coisa importante é a gente saber como que a trazodona é eliminada do corpo e como que ela vai ser metabolizada. A trazodona de liberação rápida, o nome comercial mais comum é o Donarém ou o Loredon, tem uma eliminação bifásica. Ela é eliminada geralmente de 3 a 6 horas da primeira fase, e depois com 5 a 9 horas da segunda fase. Ela pode ser usada tanto para insônia inicial, que é aquela que o paciente deita na cama e demora a dormir. Ela também pode ser usada na insônia intermediária ou paciente que tem o sono fragmentado. Já a trazodona de liberação lenta ou prolongada, nome comercial mais conhecido Donarém Retard, como ela é liberada mais lentamente, o efeito dela é mais prolongado, pode ajudar mais os pacientes que têm aquele sono muito quebrado durante a noite ou que acorda mais no final da manhã, já perto da hora de acordar. Então, a gente tem que ver o paciente, ver os sintomas, para saber qual tipo de trazodona é mais indicado para cada um.
E uma dica importante, o ideal é sempre tomar a trazodona perto da hora de ir para a cama, geralmente 30 minutos antes de ir para a cama. Por quê? Eu vejo alguns pacientes tomando a trazodona 2, 3 horas antes de ir para a cama, a medicação já começa a fazer efeito, e muitas vezes o paciente fica lutando contra o sono. Depois que ele deita, demora mais a dormir, porque a medicação já está perdendo o efeito, está perdendo o pico de ação. Então, sempre tomar medicação por volta de 30 minutos antes de ir para a cama. Alguns efeitos colaterais mais comuns da trazodona incluem sonolência e fadiga. Isso pode ocorrer principalmente nos primeiros dias de tratamento. Como eu falei, a trazodona eliminada tem 2 picos de eliminação. Então, alguns pacientes podem ter alguns efeitos sedativos quando acordam no dia seguinte. Por isso é importante começar sempre com as doses mais baixas e ajustando a dose se necessário. Alguns pacientes também apresentam dor de cabeça e tontura, boca seca e náusea. Esses são os sintomas mais comuns. Outro efeito colateral que é raro de acontecer, mas pode acontecer, e eu sempre informo isso a todos os pacientes do sexo masculino, é um efeito colateral chamado de priapismo, que é uma ereção muito prolongada, que é considerado uma emergência médica. Então, apesar de ser raro, ocorre 1 em cada 8.000 homens, é importante que todos os pacientes do sexo masculino que tomem essa medicação saibam desse efeito colateral. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu queria deixar para vocês alguns cuidados que todos os pacientes devem ter. A gente sempre deve ter cuidado com os pacientes idosos, porque muitas vezes eles são mais sensíveis às medicações. Então, no paciente idoso, a gente sempre deve começar uma dose mais baixa da trazodona, como, por exemplo, 25 ou 50 miligramas, e ver como que o paciente responde, se ele não fica muito sonolento. Então, é importante sempre nos idosos começar a dose mais baixa. Pacientes com doenças cardíacas, a trazodona, principalmente em doses mais altas, na dose de depressão, de ansiedade, pode ter um efeito de causar arritmia. Então, é importante sempre investigar se os pacientes têm algum problema cardíaco antes de iniciar o uso da trazodona. E a medicação também, como todas, pode ter algumas interações medicamentosas com outros antidepressivos, já que a trazodona atua no circuito de serotonina, como eu falei no início desse vídeo. Então, é importante saber se o paciente usa algum outro antidepressivo para ver se ela pode ser usada juntamente. Alguns remédios para quem tem pressão alta, a trazodona também pode ter um efeito de interação medicamentosa. Ela pode aumentar os níveis de digoxina, que é uma medicação usada por pacientes que têm problemas cardíacos, e a fenitoína também, que é uma medicação usada para quem tem convulsão. O nome mais comum da fenitoína é o Idantal. Ela pode alterar o tempo de protrombina, ou seja, o paciente que usa varfarina, que é uma medicação para afinar o sangue, a trazodona também pode ter interação com essa medicação. E tomar cuidado em outros pacientes com transtornos psiquiátricos, como transtorno bipolar, como esquizofrenia, por exemplo. Os pacientes que têm transtorno bipolar, principalmente em doses mais altas da trazodona, podem entrar numa fase de mania, pode aumentar o risco de suicídio nesses pacientes também. É importante investigar se o paciente está tendo insônia, porque ele tem um transtorno psiquiátrico, é um transtorno, uma causa secundária, então é sempre importante fazer uma avaliação completa da insônia, como eu sempre falo aqui no nosso canal. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A trazodona é uma medicação que pode ajudar muitos pacientes no tratamento da insônia, e se vocês conhecem alguém que usa essa medicação, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Já vou pedir novamente para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no nosso canal, e deixem suas dúvidas aqui embaixo. Muito obrigado e até mais.